Sou Ana Laura, tenho 45 anos. Meu pai era presidente de uma empresa ligada à assistência social. Descobri que minha mãe faleceu quando eu ainda era bebê, então não tenho lembranças dela. O que me faz sentir a presença dela é um par de colares feitos sob medida que meu pai mandou fazer combinando com os dela. Cada pingente forma um coração quando unidos. No entanto, parece que o colar da minha mãe se perdeu há muito tempo e o que tenho é o que meu pai me deixou. Como filha única, me casei com Bruno, que trabalha na empresa do meu pai há 20 anos. Ele é conhecido como um funcionário competente e, na época, as pessoas ao nosso redor diziam coisas como: agora a empresa está segura. Como dona de casa, gosto de resolver quebra-cabeças, algo que meu pai adorava, enquanto mantenho uma vida confortável em casa. Porém, as coisas não estavam bem. Antes de nos casarmos, Bruno era amável e gentil, mas depois do casamento sua atitude mudou gradualmente. Bem-vindo de volta, estou preparando o jantar agora, eu disse. Comi fora, então não preciso de nada, vou para a cama, respondeu ele. Ultimamente, quase não nos falamos, me sinto sozinha, eu confessei. Você é muito pegajosa e é nojento, odeio esse tipo de coisa, ele respondeu com raiva. Ele foi para a cama e seu comportamento comigo ficou mais frio a cada dia. Falar sobre formar uma família se tornou impossível e, como resultado, não tivemos filhos. Quando fiz 40 anos, desisti de ter filhos. Para piorar, há 3 anos, Bruno começou a chegar tarde em casa, sempre cheirando a perfume doce. Um dia, não pude evitar e perguntei: Bruno, você está me traindo, não é? Só vou a clubes de entretenimento a negócios, faz parte do meu trabalho, não reclame, ele respondeu. Fiquei paralisada, incapaz de dizer outra palavra. De qualquer forma, uma dona de casa despreocupada como você não deveria se meter nos meus assuntos, entendeu? Naquele momento, sem experiência de trabalho, não tive outra escolha a não ser ficar calada. Meu pai costumava dizer: mesmo sem mulheres ou álcool, é possível criar confiança com parceiros comerciais, então eu tinha minhas reservas sobre o comportamento do meu marido. Assim, confiei em Enzo, um colaborador próximo do meu pai. Ele, 1 ano mais novo que eu, era como um irmãozinho reconfortante. Quando estávamos juntos, ele ouvia atentamente minhas preocupações, mantendo a distância adequada. Enzo ocupava uma posição de destaque na estima do meu pai. De vez em quando, visitava nossa casa por assuntos de trabalho. Um dia perguntei a ele: Enzo, o que você acha de parceiros irem a clubes de entretenimento? Sua resposta foi comedida: os tempos mudam e também as abordagens de trabalho das pessoas. Certo, obrigada. Agora me sinto melhor. Se algum dia precisar de ajuda, não hesite em me pedir, assegurou Enzo. Sua atitude calma me encorajou a não pensar mais no assunto. No entanto, a vida deu uma guinada dramática pouco depois. Isso aconteceu há 1 mês. Na manhã seguinte à saída do meu marido para uma viagem de negócios, recebi uma ligação da polícia. Meu querido pai havia falecido em um acidente. Quando cheguei, ele já estava no necrotério, parecendo apenas estar dormindo. Em seguida, a polícia ficou frenética ao chegar junto com meu marido, Enzo, e vários executivos da empresa. Por que isso aconteceu? Por favor, conte tudo, implorei em lágrimas. O agente investigador me informou que meu pai havia pulado de um penhasco desolado. Além disso, encontraram vestígios de soníferos no corpo dele e seu carro abandonado. Um veículo de 7 lugares estava próximo. Dentro do carro, descobriram uma nota de suicídio perfeitamente digitada. A carta dizia: estou exausto, e deixava o cargo de presidente da empresa nas mãos do meu marido, Bruno. Embora não estivesse escrita à mão, Enzo me explicou que meu pai costumava criar notas no computador, então uma nota digitada não era incomum. Baseada na experiência dele, a polícia especulou que meu pai poderia ter tomado os comprimidos para turvar a mente antes de pular. Enzo não estava presente naquele momento e ainda não haviam aparecido testemunhas.
Peço desculpas sinceras. Apesar de ser um colaborador próximo, ele encheu os olhos de lágrimas, mas conseguiu se conter. Até meu marido, Bruno, geralmente frio, me abraçou suavemente no ombro durante esse momento difícil. No entanto, meu pai, que presidia um grande número de funcionários, deixou muitas tarefas para os que ficaram. Nos dias seguintes, reinou o caos na empresa. Por enquanto, meu marido assumiu o papel de presidente e Enzo se tornou sua mão direita sem problemas. Enquanto isso, eu estava imersa na gestão de assuntos relacionados com familiares e conhecidos. Em momentos como esse, eu queria ter um irmão. Como filha única que tinha perdido os pais, eu sentia uma sensação vaga de solidão, apesar da presença do meu marido. Uma semana havia se passado desde a partida do meu pai, quando chegou uma carta endereçada a mim. Dentro do envelope, havia outro com uma mensagem enigmática. Leia isso depois de encontrar um lugar seguro, a mensagem dizia. A curiosidade me mordeu e eu abri imediatamente. Havia 6 chaves e um papel com a localização de um cofre. Uma única nota as acompanhava. Abra todas as portas, só então você descobrirá a verdade. Lembrando do amor do meu pai por quebra-cabeças e sentindo o peso do nosso legado comum, encontrei um pouco de alívio no meio da minha melancolia. Intrigante, pensei. A partir desse dia, entre as tarefas domésticas, visitei 6 cofres diferentes, abrindo cada um deles. O resultado superou todas as minhas expectativas. Isso pode ser real? Cada descoberta trouxe uma verdade que me causou arrepios enquanto os eventos do passado desfilavam como uma lanterna piscando na minha mente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não posso ficar de braços cruzados, mesmo que me leve a uma conclusão dolorosa, resolvi, com os sentimentos pesando sobre meus ombros. Um dia, um mês após o funeral do meu pai, meu marido voltou para casa incomumente cedo e me ofereceu vinho. Foi um gesto que ele nunca tinha tido antes. Bom, isso é inusitado. A que se deve? Perguntei. Na verdade, Enzo mencionou que você gosta de vinho, então me deu de presente, disse ele, me surpreendendo. Quando meu marido tirou a garrafa, me perguntei o que estava acontecendo. No entanto, eu realmente tinha paladar para vinhos tintos e brancos, já que havia conversado sobre vinhos com Enzo antes. Enzo sabe tudo sobre nossa família, né? Disse meu marido indo para a cozinha com a garrafa e o abridor. Então ele voltou à sala com uma taça de vinho na mão e disse: ainda tenho trabalho para fazer, então vá em frente, Ana Laura. Obrigada. Mas espere um momento. Quero preparar algo para beliscar, eu disse e fui para a cozinha, cuidando dos preparativos antes de voltar para o meu assento. Saúde, disse eu, levantando a taça para tomar um gole. Meu marido torceu o rosto e me olhou com os olhos semicerrados. Ao ver sua reação pelo canto do olho, não pude evitar sorrir por dentro. 1 hora depois, meu marido me olhou desconfiado. Ei, algo mudou? Perguntou ele. Na verdade, não. Aliás, espere, é porque ainda estou acordada. Surpreendente, né? Do que você está falando? Perguntou meu marido. Só pare de atuar. Você drogou o vinho com soníferos, planejou me levar a algum lugar e depois me jogar de um penhasco como fez com meu pai. Mas não vai funcionar. Na verdade, eu havia investigado o quarto do meu marido até aquele dia. Encontrei um frasco de soníferos escondido na gaveta de sua escrivaninha. Discretamente substituí os comprimidos por suplementos idênticos e devolvi ao lugar original. Sua falsa viagem para servir vinho na cozinha foi na verdade uma oportunidade para misturar os soníferos com o vinho. Você, por que mexeu nas minhas coisas? Esses comprimidos são para quando não consigo dormir. Não preciso das suas mentiras transparentes. Na verdade, algo assim me foi enviado há pouco tempo. Estendi dramaticamente a carta e as 6 chaves sobre a mesa. As abri todas. Dentro havia papéis finos com palavras dispersas. Sobrepus as 6 folhas delicadas e ali estava uma frase completa. Quem matou o presidente foi Bruno. O perigo também se aproxima de você.
Veja bem, apontei para a mensagem completa. Mas a resposta estava prestes a ser revelada. Então, neste momento, Enzo, seu colaborador próximo, avançou calmamente. O remetente fui eu, disse Enzo. Antes, quando fui pegar uns petiscos na cozinha, enviei uma mensagem secreta a ele e pedi que se escondesse perto da entrada. Eu tinha dúvidas sobre o suicídio do presidente, então investiguei discretamente vários aspectos, disse Enzo. Você estava fazendo isso? Perguntou Bruno. Então Enzo disse. No dia seguinte ao falecimento do ex-presidente, você levou uma mulher ao escritório do presidente, né? Eu estava por perto naquele momento. Enzo acrescentou que deduziu da conversa entre Bruno e a mulher que meu marido tinha matado meu pai para tomar a presidência. Diante dessa revelação repentina de seu colaborador próximo, meu marido não pôde evitar revirar os olhos e desviar o olhar. Eu agarrei Bruno pelos ombros e o sacudi. Então, você estava atrás de mim só para ficar com toda a fortuna? A mulher parecia achar que todas aquelas aventuras eram brincadeiras, mas eu acreditava que era verdade. Ela confessou que não tinha provas concretas até poder consultar a polícia, mas queria me informar de algum modo. Ela optou por enviar uma carta. No entanto, meu marido se manteve desafiador. Por que você acredita cegamente no que esse cara diz? Respirando fundo, decidi revelar a verdade oculta. Na verdade, comecei disposta a compartilhar a revelação inconfessável. Meu pai se apaixonou por minha mãe, que cresceu em um orfanato. No entanto, devido à severidade dos pais dele, o casamento encontrou oposição. No final, eles se casaram sem consentimento e eu nasci. E o que isso tem a ver agora? Disse Bruno. Por favor, escute toda a história, interveio Enzo. Meu marido, com expressão severa, sentou-se a contragosto. No entanto, durante a ausência de meu pai em uma viagem de negócios, seus pais estritos iniciaram os trâmites de divórcio sem consentimento, deixando minha mãe sozinha e expulsa de casa. Mas eu acreditava que ela tinha falecido. Isso foi uma mentira criada para ocultar nosso segredo familiar. Ao que parece, minha mãe, pressionada pelos pais de meu pai, se retirou entre lágrimas quando lhe disseram que uma futura esposa de presidente como ela mancharia a reputação da família. Para piorar as coisas, eu, que então só tinha 1 ano e meio, fui separada à força da minha mãe relutante, tudo por uma razão egoísta: ser a herdeira presumida caso meu pai não tivesse netos homens no futuro. Além disso, meu pai foi alimentado com uma história falsa pelos pais dele, que diziam que minha mãe o havia deixado depois de ter um caso, mas a verdade era outra. Não me admira, murmurou meu marido. Compreensivelmente, era um segredo muito bem guardado que só alguns parentes selecionados conheciam. Eu mesma tinha descoberto há pouco tempo. Agora vem a parte mais crucial, eu disse. O que é? Tem algo mais? Para de enrolar e me diga de uma vez, ele disse, frustrado, elevando a voz. Ignorando a impaciência dele, continuei calmamente. Naquele momento, minha mãe já estava grávida de outro filho. Esse filho está agora sentado ao seu lado e seu nome é Enzo. Espera, então vocês são irmãos? Enzo assentiu em silêncio e eu então continuei. Minha mãe, que tinha sido afastada, sofria de má saúde e permanecia de cama. Enquanto isso, meu pai, incapaz de aceitar a traição da mulher que amava, nunca se casou de novo e buscou incansavelmente o paradeiro de minha mãe. Passaram-se 30 anos. Papai finalmente encontrou minha mãe, mas ela estava gravemente doente. Eles se reuniram brevemente antes de ela falecer. Nesse momento, Enzo e seu pai descobriram pela primeira vez que o presidente da empresa de Enzo era seu próprio pai, enquanto meu pai descobriu que tinha um filho. Minha mãe esperava que eu seguisse uma carreira com impacto social, então escolhi trabalhar no setor de bem-estar nesta empresa. Minha entrada na empresa foi pura coincidência, mas talvez nossa mãe tenha orquestrado nossa conexão. Com os olhos cheios de lágrimas, Enzo revelou que meu pai havia considerado uma vez promovê-lo a um alto cargo e reconhecer publicamente sua relação.
No entanto, Enzo recusou, querendo trilhar seu próprio caminho. Revelar isso causaria um rebuliço, e mamãe não teria querido isso. Além disso, eu quero ter sucesso à minha maneira, disse ele. Apesar de recusar a oferta de meu pai, as habilidades excepcionais de Enzo o levaram a se tornar o braço direito de confiança do presidente, mesmo sem nepotismo. Por fim, o círculo da verdade estava se fechando. No dia da homenagem mensal à minha mãe, o presidente visitava invariavelmente a nossa casa para estar com ela e tinha planos de vir um dia antes do acidente fatal. Mas, por algum motivo, ele não apareceu sem avisar, o que não era do seu feitio. Segundo Enzo, meu pai sempre ligava quando havia alguma mudança de planos. No entanto, esse silêncio repentino parecia estranho para o Enzo. Ao investigar mais a fundo, ele encontrou provas que apontavam meu marido como culpado. Eu não conseguia acreditar. Quem acreditaria em uma história tão absurda? A ira do Bruno explodiu, dirigida a nós dois. Naturalmente, eu não aceitei cegamente a versão do Enzo, mas vi provas irrefutáveis do nosso relacionamento como irmãos. Você pode mostrar? Perguntei a Enzo. Ele não tirou do bolso um colar que eu havia perdido há muito tempo. Ele o guardava cuidadosamente desde que nossa mãe faleceu. Combinado com o que eu tinha, formava um coração, sem dúvida o que nossos pais mandaram fazer sob medida. Isso é só uma coincidência? Não, prova que Enzo é meu irmão. Mesmo que fosse verdade, as pessoas mentem. Além disso, não há garantia, provocou Bruno. Se você duvida, podemos fazer um teste de DNA com nosso pai, afirmei. Como meu pai tinha falecido recentemente, havia várias relíquias adequadas para o teste. Minha confiança inabalável parecia inquietar meu marido. De repente, ele amassou um fino pedaço de papel com uma mensagem cifrada. Por que se deu ao trabalho? Ah, claro, era para garantir que, mesmo se eu encontrasse, não o reconheceria facilmente. Enzo havia percebido que, embora Bruno parecesse competente no trabalho, ele tinha a tendência de delegar tarefas desconfortáveis a outros. Então, por precaução, supus que, mesmo que Bruno encontrasse essa carta, a passaria a um subordinado de confiança. Curiosamente, sabendo da minha paixão por quebra-cabeças, Enzo achava que eu decifraria a mensagem. Esse truque foi ideia do presidente em vida, dizia ele orgulhoso. O que você acha? Muito engenhoso, não é? Agora que penso nisso, meu pai sempre anotava ideias interessantes. Uma vez, ele mencionou que queria que sua filha enfrentasse um mistério como esse. E assim, com essa história de fundo, meu irmão e eu descobrimos o crime do meu marido. Com o tempo, procuramos meticulosamente pistas no quarto dele e encontramos provas de que ele havia fabricado uma nota falsa de suicídio no computador. Além disso, Enzo verificou o histórico de viagens de moto do Bruno com o aplicativo e revelou uma viagem de ida e volta do local do acidente para casa. Você colocou a moto no carro, empurrou meu pai do penhasco e depois usou a moto para voltar para casa, exclamei, lembrando do dia anterior ao falecimento de meu pai. Meu marido alegou estar em uma viagem de negócios, mas, segundo Enzo, não havia tal tarefa. Provavelmente, seu casamento comigo tinha a ver apenas com dinheiro e status, eu disse. No dia em que Bruno levou secretamente sua amante ao escritório do presidente, Enzo seguiu discretamente a mulher. Ele descobriu que ela era dançarina de um clube de cabaré. Mais tarde, Enzo se infiltrou no clube disfarçado e a mulher, apaixonada por ele, contou a verdade. Por que fazer mal ao meu pai? Não podia esperar que ele morresse naturalmente, perguntei. Apesar das repetidas tentativas de Bruno de fazer meu pai se aposentar, meu pai se recusava terminantemente. Parecia que meu marido não suportava esperar pela morte dele. O egoísmo dele acendeu uma ira ardente em mim. Vamos compartilhar nossas descobertas com a polícia e solicitar uma nova investigação. Mas você ainda me denunciou. Será que ainda se importa comigo? Replicou meu marido, soltando desculpas sem sentido. Mesmo naquele momento,
Enzo, igualmente desconcertado, permaneceu em silêncio. Ir à polícia resolveria pela via judicial, mas eu queria tomar providências e vingar meu pai. Quando confessei minha agitação interior, Bruno pareceu finalmente compreender a situação em que se encontrava. Ele se desculpou com lágrimas nos olhos. Seu rosto era uma mistura de lágrimas e ranho enquanto me olhava, com o corpo tremendo sem controle. No entanto, nem eu nem meu irmão tínhamos intenção de perdoar Bruno, que havia mandado nosso pai para o além. O que você fez é um crime grave, dissemos a ele. Mas por favor, me perdoe, Bruno implorava. Prepare-se para experimentar o desespero, respondi. Depois, com a ajuda do Enzo, entreguei o Bruno, soluçante, à polícia. No interrogatório, Bruno admitiu ter acabado com a vida de nosso pai. Com a intervenção de um advogado, o divórcio foi finalizado e a indenização de 500 mil foi paga com suas economias. Segundo relatos, Bruno, agora preso, parecia uma mera sombra do que foi. A mulher, ciente de seu estado civil, teve um caso com ele e também exigiu uma pensão alimentícia de 100 mil. Enquanto isso, Enzo, reconhecido publicamente como filho biológico do presidente, assumiu o papel de presidente com seus méritos devidamente reconhecidos. A partir de agora, ajudarei nas tarefas administrativas da empresa e meu irmão e eu uniremos forças para manter o legado que nosso pai deixou. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu sua filha de 3 anos atender o celular e revelar através da ligação recebida um plano maligno de seu marido e cunhada, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.